Olá, gente, tudo bem? Aqui Rodrigo Rosa, Dissecando Negócios. Hoje é o nosso primeiro vídeo relacionado a conteúdo, né? Hoje a gente vai colocar efetivamente em prática tudo aquilo que vem sendo desenhado e, atendendo o pedido de vocês, hoje nós vamos falar de vendas, ok? Queria agradecer também aí por estar comigo até agora, né? E mandando sugestões, interagindo. Muito legal, foi muito bacana essa primeira experiência e vamos de conteúdo, né? Então nós vamos falar hoje efetivamente de vendas. Aliás, tudo na vida de uma empresa é venda. Precisava ter uma filosofia dentro de uma empresa que relacionasse tudo à venda. Todo mundo dentro de uma empresa precisa vender, porque sem a venda não acontece a empresa. Tanto faz que seja de serviços, que seja comércio, indústria, enfim, todo mundo precisa trabalhar para venda, até o pessoal de back office, pessoal de retaguarda, ok? Então vamos começar ali pela história da venda, na verdade, né? Tudo tem uma história. E a venda talvez seja uma das coisas mais antigas que se tenha, porque sempre tivemos venda. Era feito de uma forma de trocas, né? Entre os povos, enfim, cada um com a sua necessidade, e nós tínhamos as trocas, né? E depois, com a evolução, com o passar dos anos e tudo mais, foram se atribuindo valores, né? Na verdade, não valor, preço, né? Às vezes trocavam mercadorias por sal, depois começaram a trocar mercadorias por metais, enfim, e até chegar na estrutura que a gente tem hoje, que é a venda através de valor monetário. Na maioria das vezes, as vendas acontecem por dinheiro. Pode ter outras formas de pagamento, mas geralmente é usado o dinheiro, né? Então, nós vemos essa evolução das vendas, ou seja, a venda sempre ocorreu, né? Ela mudou a forma, porém ela sempre, desde a antiguidade, nós conhecemos a venda, né? Então, assim, quando ocorre a venda, né? A venda, ela ocorre do momento que o cliente compra até o momento que você recebe pelo pagamento. Antes de receber o pagamento, não existe venda, ok? A venda não se concretizou. Você faturou, você entregou o produto, mas você ainda não recebeu. Então, a venda, o processo de venda não está completo, ok? Então, vamos ser um pouquinho mais específico aqui, né? Independente do que seja o ramo de atuação ou quem está pensando em montar ainda um negócio, né? Independente de ser serviços, de ser comércio, indústria, enfim, independente. Vamos pensar na venda em geral, né? Por que e como os clientes compram? Esse é um ponto, talvez, chave, né, da venda. Porque o que leva uma pessoa a comprar alguma coisa de alguém, né? E o que a gente tem nesse meio termo é muito complexo, porque às vezes as pessoas acham, né? Tem aquela falsa ilusão de quem vende ganha e quem compra perde. Na verdade, não, é uma troca, continua sendo aquela mesma troca da antiguidade, né? Só que não tem perde e ganha, é um acordo que se chega entre as duas partes. Então, por que que as pessoas compram? O que leva uma pessoa a comprar? Basicamente, a compra, a venda, na verdade, né? Ela se dá por dois motivos, tá? Ou pela dor ou pelo desejo, ok? Então, assim, a dor é aquilo que você consegue sanar naquele momento. Ou seja, por exemplo, vamos exemplificar, trazer direto aqui para nossa explicação. Ó, eu acabei de construir a minha casa e preciso pintar minha casa. Eu não sei pintar casas. O que que eu preciso? Qual a minha dor nesse momento? A minha dor nesse momento é achar alguém que faça o serviço de pintura, ou seja, o pintor, ok? A partir do momento que eu achar o pintor, eu vou desembolsar valor para que ele cure minha dor. A minha dor é a casa pintada, tudo bem? Fechado? Então, assim, todo mundo tem uma dor.
todo mundo tem uma necessidade em algum momento, né? Seja comida. Olha, por que que as grandes redes de fast food vendem muito? Porque todo mundo tem a dor de comer, todo mundo precisa comer, né? E o desejo, né? Por outro lado, nós temos o desejo. O desejo é aquilo que satisfaz o ego, é aquela coisa que traz motivação pelo ego, ou seja, por exemplo, uma coisa bem clara de desejo é você, por exemplo, você pega uma Ferrari. Ninguém compra um carro quando se tem uma Ferrari. As pessoas falam, comprei uma Ferrari, porque aquilo ali é um desejo. É, você deseja muito aquilo para que aquilo ocorra. Então ela não satisfaz uma dor, tá? Porque qualquer carro poderia satisfazer a sua dor caso o seu problema fosse o carro, mas quem tem uma Ferrari não tem um carro, tem uma Ferrari. Por quê? Porque ela tem o desejo, aquilo é status, desejo e tudo mais. E como as coisas chegam nesse ponto de desejo? Como as empresas fazem para poder despertar esse desejo, para poder colocar esse desejo para fora dos clientes e tudo mais? Isso é um trabalho de inteligência, é bastante complexo, mas enfim, porque a dor, né, só voltando um pouquinho, a dor é aquela coisa de momento. Então você precisa, toda empresa que você for montar, todo o negócio que nós formos montar, eles têm que ser baseada ou na dor ou no desejo, ok? Muito importante, é porque às vezes, só, isso é um ponto muito importante que eu acho, eu vou colocar esse adendo, né? Porque assim, às vezes nós temos certas habilidades que no nosso ponto de vista são bastante importantes, né? Mas são bastante importantes para a gente, não são importantes para os clientes. E é por isso que muito negócio acaba quebrando e não dando certo, porque antes não foi feita uma pesquisa de dor. Qual é a dor? Qual a dor eu vou atender? Qual a dor eu vou sanar? Como encontrar essas pessoas que têm essa dor, né? Então, isso é básico para uma empresa sobreviver, né? Qual a dor eu vou trabalhar? Né? Eu vou, né, curar dentes, eu vou curar, enfim, serviços, enfim. Qual a dor do cliente? E o desejo. O desejo, ele já é feito de uma forma um pouco mais complexa, porque ele precisa aguçar os desejos, né? E então, assim, e tem públicos certos para cada tipo de desejo. Só citando exemplos, por exemplo, no bairro da Moca, aqui em São Paulo, não sei de onde vocês estão vendo, a grande maioria dos apartamentos lá, principalmente os mais antigos, as cozinhas são muito grandes. Por quê? Porque a grande colonização ali, as famílias que vieram de fora vieram da Itália, onde se usa muito aquela conversa, aquele almoço de domingo, a família toda reunida. Então, assim, é uma é uma especificação de clientes por etnia, por região, esse tipo de coisa, né? Também vamos falar, por exemplo, se a gente vai abrir uma loja de roupas em Manaus, é muito provavelmente que nós não vamos conseguir vender blusas, vender calças, esse tipo de coisa. Por quê? Porque lá a gente sabe que é um lugar de temperatura elevada, né? Então esse estudo, esse cuidado de mapear é muito importante, né? Até antes de você começar o negócio. Uma das ferramentas mais usadas para esse mapeamento é a metodologia Canvas, né? No Canvas, basicamente, a gente responde 4 perguntas, né, para o negócio, baseado na estrutura de vendas, né? Nós vamos perguntar como, nós vamos fazer uma proposta de valor, nós vamos analisar nossa estrutura de custos e nós vamos analisar as fontes de receita que nós temos, tá? Quando eu falo em como, eu estou falando em quais as parcerias principais, né? As atividades principais que nós vamos desenvolver. Nós vamos desenvolver um comércio, nós vamos atender por serviço, nós vamos abrir uma indústria, né? Então, isso daí é como nós vamos fazer. E quais são os recursos principais? Recursos é de toda a ordem, não é recurso financeiro aí, ok? Recurso é, por exemplo, eu vou abrir um escritório de contabilidade. O que eu preciso ter? Eu preciso ter um contador,
eu preciso ter um assistente contábil, eu preciso ter um motoboy para entregar os documentos, eu preciso ter um prédio, ou sei lá, uma sala alugada para atender meus clientes, enfim. Esses são os recursos principais. Então a gente faz lá como, coloca lá no papel quais são as nossas parcerias principais, o que que nós vamos atender. No caso do escritório de contabilidade, eu vou atender alguém que precisa, que tem uma empresa e não tenha uma contabilidade. Então, essa é a parceria principal, né? A atividade principal vai ser o serviço de contabilidade e os recursos principais são o contador, o escritório, enfim, esse tipo de coisa. Pronto, fechamos aí o como, ok? E aí nós passamos para a proposta de valor. Proposta de valor é exatamente o relacionamento que nós vamos ter com o nosso cliente. Como esse relacionamento vai ser feito? Vai ser feito através de mídias, vai ser feito através de mala direta, vai ser feito através de relacionamento pessoal, vai ser feito, enfim, qual é a comunicação, o veículo de comunicação daquela empresa com o cliente, ok? Como a empresa vai se comunicar com aquele cliente. E dentro disso daí também nós temos os segmentos dos clientes. Aí vem aquela parte que nós acabamos de falar dos apartamentos da Moca, esse tipo de coisa. A gente faz a segmentação dos nossos clientes. Nessa parte de segmentação, a pergunta é: qual seria o meu cliente ideal, o melhor comprador do que eu tenho para vender? Esse seria o problema, esse seria a pergunta ideal e aí a gente vai buscando respostas. Por exemplo, nós vamos montar, se a gente falar, deixar geral, né, a gente faz a pergunta, qual é o seu cliente ideal? As pessoas, geralmente os empresários falam, todo mundo que queira comprar, mas não é todo mundo. Vamos supor que você tenha uma oficina de funilaria, ok? Ela fica localizado no centro da cidade de São Paulo. Tudo bem? Então, como é que a gente vai focar a divulgação disso daí? Como é que a gente vai segmentar isso daí? Vamos lá. Primeiro, geralmente, se a funilaria é em São Paulo, muito provavelmente nós vamos pegar clientes da cidade de São Paulo, ok? Talvez alguma coisa do estado, mas é muito difícil que venha gente de fora. Tudo bem? Então, nosso foco é cidade de São Paulo. Legal? Beleza. Quem é o público-alvo disso daí? O público-alvo são clientes que tenham carros. Ok? Legal. Segmentamos mais um pouco, não é todo mundo que tem carro. Beleza. Clientes que têm carro, qual tipo de carro? Carro com avaria. Carro batido. Ok? Carro que tenha sofrido acidente. Fechamos mais um pouquinho esse tipo de coisa. Então, você vê que a segmentação é buscar o seu cliente ideal. Quem é? Porque a partir do momento que nós fizemos a segmentação, nós vamos conseguir colocar toda a nossa energia para encontrar esse cliente ideal, né? E temos os canais. Quais são os canais que nós vamos entregar esse serviço, ou esse produto, ou esse tipo de coisa? Nós vamos fazer, no caso de um comércio, nós vamos fazer entrega via correio, via caminhão, ou a pessoa vai retirar só na loja, enfim. Esses são os canais efetivamente de venda, né? Bom, aí nós fizemos já como e a proposta de valor. E agora nós vamos montar a estrutura de custos, né? Ou seja, para toda essa engenharia que nós fizemos para cima, nós precisamos saber quanto exatamente nós vamos gastar para poder equacionar isso daí. Quanto que nós vamos gastar de recursos, nas parcerias, nos canais de venda, enfim, né? Então a gente precisa montar uma estrutura de custos, porque as coisas custam para poder fazer tanto a parte financeira quanto o tempo, né? Mas principalmente agora nós estamos falando da parte financeira, ok? E fontes de receita. De onde eu vou tirar essa receita para cobrir meus custos? É dinheiro que eu tenho, eu vou tomar no banco, vou buscar de amigos, enfim, sócios, enfim, quais são as fontes de receita para que a gente possa financiar esses custos, ok? Então, essa é a metodologia Canvas. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, ela é muito importante. Procure na internet, né, esse tipo de coisa, sobre a metodologia Canvas. Depois disso daí, a gente pode falar de uma análise SWOT, né, mas isso aí num outro momento, num outro vídeo a gente pode tratar, que é um caso um pouco mais específicos, né? Então, assim, nós já vimos aqui que toda venda se dá por dor ou por desejo,
né? Algumas formas de estimular isso daí, né? E agora nós vamos dar uma olhada, coisa de preço e valor, ok? Preço, nós vamos falar de preço e valor. Preço é o seguinte, é quanto monetariamente você está cobrando pelo produto, tudo bem? Valor é coisa distinta de preço, porque o valor é aquilo que o produto entrega, o que está agregado naquele negócio, a percepção de valor. Isso a gente vê no caso que nós falamos logo no começo da Ferrari. A Ferrari tem uma percepção de valor. Todo mundo que vê o símbolo da Ferrari percebe o valor que tem aquilo ali, tá? Tanto como carro quanto como objeto de desejo, né? Então, assim, quando nós montamos um negócio, quando nós montamos qualquer tipo de negócio, se a gente vai prestar um serviço, por exemplo, nós falamos da contabilidade, do escritório de contabilidade, qual o valor eu vou agregar para o meu cliente? Ah, o meu valor é o seguinte, eu vou entregar os relatórios todos no prazo, os impostos do meu cliente todos no prazo e feitos de forma correta, né? Eu vou entregar a folha de pagamento dele conferida, sem falhas e tudo mais. Então, assim, isso é um valor. Eu estou agregando valor e não está relacionado com o preço que eu vou cobrar, ok? Essa equação de preço-valor, muitas pessoas confundem, né? Ah, qual que é o valor disso daí? Ah, o valor disso daí é R$ 20. Não, na verdade é o preço. O valor é aquilo que você consegue agregar, que você consegue colocar no produto, no serviço, enfim, qualquer tipo de coisa. O valor, ele seria, na verdade, o diferencial do produto ou do serviço, esse tipo de coisa. Ah, legal. Todos os contadores conseguem fazer uma folha de pagamento em 2 dias. Na minha contabilidade, eu entrego em um dia. Ou seja, eu estou agregando valor, eu estou sendo mais rápido e eficiente, né? O meu diferencial é entregar mais rápido, né? Olha, na minha contabilidade, a cada 100 casos que a gente pega de folha de pagamento, os 100 estão corretos. Ou seja, qual que é o meu diferencial? É prestar o serviço correto, não ter retrabalho. Esse é meu diferencial. E aí eu posso agregar o valor monetário para isso, maior, menor, enfim, esse tipo de coisa. Então a gente está falando aí da relação de preço e valor, ok? São coisas distintas, onde a gente não pode se confundir. E para a gente amarrar todo esse tipo de coisa, né, as vendas, nós falamos lá muito, tudo que nós falamos aqui de venda passou muito pelo efeito psicológico, ou seja, despertar desejo, curar dor, esse tipo de coisa. Isso é criado dentro da nossa cabeça, né, dentro da nossa necessidade. Isso é o nosso psicológico que nos leva a fazer esse tipo de coisa. Então, tem outros pontos muito legais assim da gente analisar, que são os gatilhos mentais de venda. Ok? Os gatilhos, o que leva, aqui é só complementando aquilo por que os clientes compram e como os clientes compram, né? A gente vai complementar com os gatilhos de venda, tá? Então, assim, nós vamos falar de 6 gatilhos aqui, dando alguns exemplos práticos, né? Para a gente poder entender como é que funciona e realmente toda a empresa trabalha em cima do marketing, esse tipo de coisa, esses gatilhos de venda. Isso é primordial. Então, nós vamos lá. Por exemplo, nós temos o primeiro gatilho, que é a especificidade. Especificidade, difícil de falar, né? Mas é isso. Ou seja, nada mais é do que a gente ser específico com dados. Por exemplo, eu tenho um lava rápido. E no meu lava rápido a propaganda está assim, ó. Lavam-se carros. Entregamos seu carro 100% limpo. Ok. Isso é uma propaganda. Só que para ser específico, eu posso colocar assim: lava-se carros, usamos o produto X, trabalhamos com cera importada, fazemos a limpeza de estofados, retiramos na sua casa, esse tipo de coisa. Então, assim, o gatilho de especificidade dá a entender para o cliente o caráter exclusivo, de exclusividade. Então, parece que você está fazendo o serviço para aquela pessoa, direcionada para aquele comprador. Você sendo específico com ele, você mostrando para ele tudo que você vai fazer e tudo que você vai mostrar. Então você está dando dados para ele,
né? Quando você faz isso, que você é detalhista, parece que você está fazendo uma proposta direcionada para essa pessoa. A proposta está sendo direcionada para ela, ok? Então é uma coisa assim que você direciona, né? Nós vamos falar agora também de um outro gatilho, da autoridade, ok? O que é autoridade em um assunto? Geralmente são coisas que a gente acaba ganhando com o tempo, né? Ou com reconhecimento. Por exemplo, nós vamos disputar, já chegaram na empresa e foram disputar vaga com alguma pessoa, né? Esse tipo de coisa. Geralmente, o que é avaliado? O currículo, se a pessoa tem lá um mestrado, ela tem autoridade, se ela tem PhD, alguma coisa, ela tem autoridade. No caso de vendas, é a mesma coisa. Olha, aqui na nossa empresa, nós somos especialistas em venda de instrumento musical feito à mão, né? Então são autoridades. Nossos instrumentos musicais feitos à mão são os melhores do mercado, ok? Isso é autoridade. Ou seja, quando você for procurar comprar um instrumento musical feito à mão, você vai muito provavelmente ligar esse instrumento a quem faz melhor, né? Então, esse tipo de gatilho a gente precisa colocar na cabeça do cliente, né? Para que a gente possa montar toda a estrutura de vendas, tá? Tem também o gatilho da prova social. O que é a prova social? Geralmente as pessoas tendem a comprar, a compra fica mais fácil quando você já testou aquele produto, ou aquele serviço, ou enfim, aquela coisa que você fabrica. Quando você tem a prova que aquilo funciona, as pessoas tendem a tirar as objeções de compra. Por exemplo, seja mais 1.000 pessoas já compraram esse produto, junte-se a elas, entendeu? 5.000 pessoas estão satisfeitas com o nosso produto, seja mais um. Então, ou seja, você está dando uma prova social que a sociedade abraçou aquele produto, né? Que a sociedade gostou daquele produto. Então, assim, ele já tem uma prova, né? Então, também acaba tirando a objeção, né? Nós temos também o gatilho da escassez. Escassez é um gatilho que funciona muito, né? Mas ele tem que ser tratado com cuidado, porque ele não pode ser nem abusivo e nem assim e nem, como é que a gente fala, usado ao extremo, né? Porque é aquela coisa da urgência. Por exemplo, última oportunidade de adquirir tal produto. Amanhã, oferta até amanhã. Amanhã acaba. Então, ou seja, é um senso de urgência. Você induz a pessoa que ela precisa daquilo ali. Se ela tem uma dor, você está induzindo ela a comprar com urgência. Resolve o seu problema. Resolve o seu problema que amanhã eu já não resolvo mais, ok? Essa é a da escassez. E a gente tem também, né? A gente falou da escassez, a gente tem o da urgência, né? Que assim, geralmente a escassez e a urgência andam muito próximo, né? Então a escassez é aquele negócio, amanhã acaba, tudo bem? A urgência já é assim, olha, se não for agora, eu não tenho mais. Ou seja, geralmente o gatilho da urgência nós usamos após uma venda. Eu fiz uma venda e estou oferecendo um outro produto por tempo limitado. Ou seja, olha, você comprou comigo um carro e eu te ofereço até amanhã um kit multimídia, mas só até amanhã. Ou seja, a escassez com a urgência, né? Trabalhando junto. E nós temos a prova, né? Que é muito relacionado com a prova social, só que nesse caso é a prova em dados, né? Ou seja, 90% dos nossos clientes estão satisfeitos, 100% de nossos clientes não devolveram produtos, enfim, é a prova, tá bom? Então, assim, esses são os gatilhos de venda, esses são mais ou menos o mecanismo e a estrutura de como funcionam as vendas, de como a gente faz, ou seja, nós vimos aqui que a venda ela é primordial para as empresas, para os negócios, para os serviços, enfim, para que seja. Ela é totalmente um trabalho psicológico, tudo bem? Temos gatilhos de venda, são feitos trocas e
nós temos que procurar o nosso cliente ideal. Ou seja, como fazendo isso? Fazendo um trabalho de nicho, de nichar, de reduzindo, até que você encontre aquele cliente ideal para que as suas compras, para que as suas vendas sejam feitas. Tudo bem? Num outro momento, nós vamos falar. Agora nós tratamos de técnicas de venda, na verdade. E depois nós vamos falar da estrutura financeira das vendas, recebimento, esse tipo de coisa, ok? Eu agradeço vocês, espero ter ajudado, né, nesse entendimento de venda, espero que tenha conseguido transmitir valor para vocês aí nesse bate-papo de vendas. Aguardo aí sugestões, se vocês gostaram, por favor, dê o nosso joinha aí, ok? Pode digitar, deixarem sugestões, comentários, a gente vai ficar bastante feliz em ter vocês aqui, tudo bem? Acredito, realmente estou bastante feliz porque eu acredito que tem agregado valor. Aguardo vocês para o nosso próximo tema. Estou aberto a sugestões. E é isso, gente. Muito obrigado e vamos seguindo lá, dissecando negócios. Obrigado, até a próxima.